Olá, eu sou Celane Refosco e este é o programa Conexo. Neste programa eu falo de pessoas e iniciativas que transformam a vida em alguma coisa mais parecida com o que a gente gostaria que ela fosse. A Rádio Página 2 leva o programa Conexo ao ar nas quartas-feiras, às 19h30, e você pode ouvi-lo depois através do canal do YouTube, do site radiopagina2.com.br, do Radiosnet e do TuneIn. Nesse programa a gente tem conversado a respeito de questões relacionadas à criatividade e à vida, e a gente tem pensado em como estar nessa vida de uma maneira mais criativa, onde a gente consiga viver mais de acordo com os próprios preceitos e os próprios valores. Isso é uma coisa, a princípio, em comum, né? A gente vem sendo incentivado todo o tempo a viver de acordo com organizações estabelecidas fora da gente, e poucas vezes a gente é convidado a pensar em como a gente faria, em como a gente organizaria, quais coisas a gente escolheria, e é o fato, e é o passo que a gente não tem essa prática de se perguntar as coisas, a gente vai entrando numa espécie de piloto automático e vai fazendo as coisas assim, do jeito que elas devem ser feitas, como se de fato existisse uma maneira pela qual as coisas devessem ser feitas, independente da nossa opinião a respeito delas, a nossa revelia. E eu considero isso uma coisa muito, muito nociva, muito ruim, como pessoa, como artista, como educadora. Eu percebo que, pelo contrário, quando as pessoas conseguem se colocar na coisa que elas fazem, elas se alegram, elas ganham vitalidade e a coisa que elas fazem cresce e vira alguma coisa sempre muito maior e vai adiante, e as coisas se transformam a partir disso. Então, eu tenho trabalhado aqui conversando comigo mesma e conversando com uma série de pessoas muito interessantes que fizeram caminhos muito bonitos nessa busca de si próprias, fazendo essa construção individual. As construções individuais, quando a gente fala assim, elas ficam parecendo individualistas, o que é muito diferente. Individualista é uma coisa, individual é outra, né? O individual vai falar da pessoa com seu mundinho interior, e o individualismo com esse ismo atrás vai falar de alguma coisa que está doente, né? Uma coisa que não está funcionando, uma coisa que é exagerada e que vai provavelmente causar uma série de outros conflitos, uma série de outras dificuldades. A gente aqui está falando do valor da individualidade. Recentemente, eu fiz um programa falando sobre como começar, né? E esse como começar, daquele momento, era um como começar muito da aproximação da gente com a gente mesmo, né? Quando a gente tem uma ruptura de nós conosco mesmos, e eu acredito que a escola faz isso, acredito que a televisão faz isso, acredito que a vida, quando a gente não presta muita atenção, faz isso com a gente. Percebo que as pessoas se afastam delas mesmas. Muitas vezes os relacionamentos fazem isso, casamentos muito engessados, as pessoas acabam esquecendo de quem elas são, e o que elas gostam e como elas vivem bem, e isso não faz bem para ninguém. E naquele momento eu falei de um ponto de vista muito intimista, de como a gente começa lembrando de quem a gente é, do que a gente faz, do que a gente gosta, de quais opiniões a gente tem. E aí tem uma pergunta que eu gosto muito de me fazer essa pergunta, e acho que é uma pergunta que, quando eu faço para alguém, sempre é uma pergunta interessante, que é assim: como você resolveria? Normalmente as pessoas têm uma resposta para isso. Como solucionaria? Como você solucionaria esse problema? E elas não contribuem com o mundo com essa resposta, porque ela não é demandada, ela não é pedida. Pelo contrário, muitas vezes a gente ouve assim: ninguém te perguntou o que você acha disso, né? O que você está aí dando sua opinião? Ninguém te perguntou a respeito disso. E eu acho o contrário, eu acho que mesmo que ninguém nos pergunte, a gente deve sim se perguntar: como eu resolveria, né? Como eu solucionaria isso? Muitas vezes essa resposta vai trazer respostas para a gente mesmo, né? Para o dia a dia, assim. Como que eu limparia essa casa?
né? Qual seria a minha maneira de abordar isso? E muitas vezes em relação às tarefas da gente mesmo. Isso faz com que a gente saia do automático, né? E você pensa, puxa, não tinha me ocorrido essa solução. Posso até chegar em novas maneiras de solucionar coisas a partir disso. Mas a minha ideia hoje é falar a respeito de como começar, mas no sentido profissional mesmo. Não tanto nesse ponto inicial, que naquele momento eu chamei de praticar a si mesmo, e que eu acho que fazer arte é muito isso. E que, às vezes, a gente pensa em fazer arte como uma coisa, como um fim, quase como um fim profissional, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer arte, assim, como uma condição profissional, como uma exposição que vai ser feita, como uma publicação, como uma contação. Mas, no mais das vezes, eu acho que a gente faz arte para a gente mesmo. Eu penso na arte como um ato íntimo, eu penso na arte como saúde, eu penso na arte como uma coisa que você faz um pouquinho todo dia para ficar com a sua companhia mesmo, né? Eu desenho para ficar na minha companhia, eu escrevo para ficar na minha companhia. E eu acho que esse estar em minha companhia vai me dando sempre instrumento de me conhecer melhor e vai fazendo com que eu esteja no mundo de uma maneira mais eficiente, porque eu estou mais presente, eu estou mais consciente, eu estou mais atenta a mim mesma. E isso faz com que eu possa estar no mundo de uma maneira menos atrapalhada, menos incidental, menos misturada, né? Eu me desmisturo um pouco e eu me entendo um pouco melhor. Então, sem dúvida alguma, eu acho que o começo é esse, e que todo mundo deve se praticar. É raríssimo, eu não sei se eu lembro de uma criança que não tenha desenhado. Todas as crianças desenham, todas as crianças falam palavras com som de poesia, né? E descobrem essa sonoridade linda que tem, misturando palavras e fazendo delas sons belos. E isso tem um quê de poesia. Todas as crianças cantam, independente do tipo de voz que elas tenham, de saber cantar ou de não saber cantar. Então, essa inerência que a arte tem dentro da vida da gente e que vai sendo perdida à medida que a gente cresce, faz com que a gente fique um pouco vazio quando a gente não tem essa prática. Todas as pessoas, sem exceção, fazem coisas ou poderiam fazer coisas em próprio benefício, esse tipo de coisa que não vai ter uma utilidade prática, objetiva, financeira, né? Você fala assim, para que você está escrevendo isso? Você não vai ganhar nenhum dinheiro com isso. Estou escrevendo isso porque minha alma se alegra, né? Estou escrevendo isso porque eu me enriqueço de mim a hora que eu faço isso. Então, sem dúvida alguma, o começo de tudo é essa relação da gente com a gente mesmo, que às vezes poderá ser apenas uma prática, apenas uma prática solitária. Quantos e quantos artistas que a gente sabe através da história que fizeram a sua arte de uma maneira muito silenciosa e que estiveram um pouco com ela presentes no mundo, né? O próprio Van Gogh, que é assim o máximo do reconhecimento em termos de arte, é um cara que praticamente pintou só para ele, né? Para ele e para poucas pessoas que o acompanhavam. Ele não teve, durante a vida, a exposição que ele começou a ter logo depois de sua morte. Então, ele fez aquilo porque ele tinha que fazer. Era para ele que ele estava fazendo. Não era para vender, não era para ganhar dinheiro, não era para ter fama, não era para ser... Era porque ele precisava daquilo. Havia uma visceralidade naquele trabalho. E eu acredito que isso exista. Claro, né? A gente não é Van Gogh, mas todo mundo tem uma vontade de fazer uma coisa, todo mundo tem um gosto por uma certa prática, um gosto por uma certa... e se não é todo mundo que tem, eu estou falando para as pessoas que têm, tá? E eu acho que quando a gente faz isso, a gente está no mundo de uma maneira muito mais saudável, né? E o que eu gostaria de falar hoje é sobre esse começar profissionalmente, mais para o profissionalmente e menos para esse ponto íntimo
que eu vou considerar que já foi falado, né? E que já foi começado, que já foi praticado, que já se deu o direito de errar e que não tinha necessariamente um parâmetro de erro, porque também não tinha necessariamente um parâmetro de aonde chegar, né? Claro que haverão momentos em que a gente se coloca projetos e que a gente vai fazer trabalhos com a intenção de cumprir esses projetos. Tem um certo momento em que a gente vai falar assim, então, vou escrever um livro, e aí você começa a fazer a sua escrita no sentido de constituir um livro. Agora, há momentos em que você está escrevendo para se aproximar de você. É quase como se fosse um diálogo silencioso. Eu acho que uma das razões de a gente estar dialogando tão pouco no mundo e de a gente estar sabendo falar muito asperamente, respondendo muito asperamente às opiniões alheias, é porque a gente está dialogando pouco com a gente mesmo, né? Então, eu acho que essa falta de prática das individualidades que a gente faz com que a gente tenha pouca prática ao tratar de todas as... ao tratar de conversas com todo mundo ou de tratar de entrar em contato com opiniões que são diferentes da nossa. A gente fica com dificuldade de levar essas conversas quando a gente não concorda declaradamente com o nosso interlocutor. Então, eu acho que essa falta de a gente com a gente faz com que a gente tenha mais dificuldade em lidar com o outro. Bem, a razão de falar a respeito dessa entrada no mercado de uma forma mais objetiva é essa parte objetiva da vida da gente, que a gente precisa ganhar dinheiro como uma forma de manter o nosso bicho vivo, né? A gente precisa, para falar assim, as coisas práticas da vida, as mínimas indispensáveis, que eu já tenho falado algumas vezes, a gente precisa, no mínimo, se alimentar, no mínimo, morar, no mínimo, viver. E essas condições mínimas, elas precisam ser supridas necessariamente. E, claro que, no mais das vezes, a gente não gostaria de permanecer nessas expressões mínimas. A gente sempre terá expressões de conforto, e a gente sempre terá ideais, e a gente sempre tem vontades, e que, muito provavelmente, envolverão dinheiro. E também porque não é muito possível a gente apenas estar na vida e não contribuir com a coisa toda aqui. Então, essa maneira de entrar na vida profissional é importante também por isso, porque também é uma maneira de nós estarmos no mundo. Eu acho que quando as pessoas têm menos interesses criativos, talvez seja mais simples fazer essa entrada no mercado de trabalho como uma coisa mais objetiva e mais funcional, né? Você pode pensar quais são as profissões que estão funcionando agora, quais são as profissões que estão tendo um bom desempenho econômico, quais são as profissões do futuro, e organizar a sua maneira de trabalhar pensando nisso. E também não estou aqui pensando exclusivamente em quem tem 16, 17 anos. Eu acho que todo mundo está o tempo inteiro se reorganizando, se restabelecendo, e a gente pode fazer isso a qualquer momento da vida, né? Acho que, dentro da minha experiência, desde o ano passado, eu tenho me encaminhado de uma outra forma profissional. Eu acabei com a forma de trabalho que eu tinha e tento me reorganizar, trabalho nesse momento, nessa minha nova maneira de estar no mundo, e percebo que a gente precisa tentar fazer uma conciliação dessa coisa que a gente tem dentro e desse, como é que eu posso chamar, dentro dessa ambição de individualidade que a gente tem e as coisas que o mundo precisa que a gente faça. Eu acho que o que não pode acontecer é a gente não dar conta desse recado interno, a gente não fazer essa prática de si mesmo e tentar fazer isso lá no mundo. Tentar entrar num trabalho e não ouvir o que as pessoas de lá
dizem que você deve fazer. E não, a partir desse diálogo, estabelecer o que é a melhor contribuição que você pode dar para aquela estrutura na qual você foi incorporado. Mas você ter que fazer a sua própria gestão, a gestão das suas felicidades e infelicidades internas. Quando a gente consegue fazer isso, a gente entra lá e faz o trabalho e contribui com o lugar do trabalho de uma maneira muito eficiente. Eu recebo muitas perguntas que normalmente falam assim, eu não consigo fazer com que a minha criatividade seja aproveitada no lugar onde eu trabalho. E eu não consigo, eu me frustro com isso e não consigo ficar feliz trabalhando lá de nenhuma maneira. O que eu acho importante de pensar nesse tipo de caso? Eu acho que o importante é você não esperar que você vai ser recebido pelo mundo de braços abertos, pelo mundo profissional, pelo mercado, e você vai chegar lá e vai fazer o que você quer fazer. A gente não é contratado para isso nunca. A gente nunca é contratado para fazer o que a gente quer fazer, ou raras vezes a gente é contratado para isso. São poucas as oportunidades em que alguém te chama e fala, tenho aqui esse projeto, acho que você é a pessoa que pode dar conta desse recado e você pode vir aqui e organizar isso da forma como você acredita. Isso é muito incomum. Normalmente, a gente é chamado a colaborar com algum dos talentos que a gente tem, com alguma das habilidades e dos conhecimentos, e é dada para a gente uma partezinha de uma prática muito maior. E o nosso trabalho será um pedaço pequeno, normalmente, de um trabalho que tem o trabalho de um conjunto, que tem o trabalho de muita gente e que tem uma prática de muitas pessoas misturadas. Então, a gente vai fazer um pedaço de uma coisa e a gente sempre vai ter que tentar não atrapalhar o conjunto de todas as coisas. Então, entender o ambiente de trabalho onde a gente está é fundamental. Saber que elo a gente é dentro daquela cadeia de processo que está acontecendo vai fazer com que a gente consiga fazer melhor a parte da gente. Nem todas as organizações estão preparadas e têm clareza sobre isso, ou têm tempo suficiente na hora que recebem uma nova pessoa para dizer a ela qual elo ela é, né? Muitas vezes vai partir da gente esse reconhecimento. E muitas vezes, na grande maioria dos casos, vai partir da gente esse reconhecimento de quem a gente é e de quem a gente pode ser dentro de uma organização, ou de quem a gente pode ser dentro de uma cadeia de trabalho. Isso vai transformar a gente numa peça que funciona bem, numa peça que não vai ser amargurada porque deixa de fazer alguma coisa, ou porque ali não tem condições de expressar o que gostaria de expressar. O que vai ser determinante para a gente ser um trabalhador saudável dentro da cadeia de trabalho, como ela está organizada? Que a gente tenha a nossa prática individual. Isso sempre vai fazer com que a gente não coloque as expectativas que a gente tem com relação à nossa individualidade, à nossa performance profissional, à nossa expressão profissional ou mesmo a expressão artística dentro de um outro ambiente. Quando a gente consegue fazer isso individualmente, a gente consegue fazer um trabalho com muito mais correção, com muito mais isenção e com muito mais consciência de que aquele trabalho é um trabalho que vai ser o resultante de muita gente junta, que vai ser o resultante para cumprir os objetivos daquela estrutura, daquela empresa, daquela organização. E a gente faz com saúde uma parte desse processo. E a gente colabora dentro do nosso nível ético da melhor maneira possível. A gente faz, de fato, o que poderia fazer e trata de não levar confusão e de não levar picuinhas internas e de não levar amarguras
e de não levar dúvidas para um processo que é coletivo e que não tem, em sua essência, nem a necessidade, nem a razão de ser e nem a responsabilidade de responder a essas questões individuais. Eu acho que a gente, como trabalhador de uma parte de um conjunto muito maior, a gente tem que ter a delicadeza de não querer que a vida da gente seja resolvida dentro daquele ambiente. É muito chato quando, num ambiente de trabalho coletivo, a gente tem essas pessoas que demandam a solução das suas individualidades, das suas idiosincrasias, das coisas que são delas, mas que não cabem naquele conjunto. É muito chato ter que lidar com essas questões individuais mal resolvidas, nesse caso, e que vão atrapalhar o conjunto daquelas coisas. Quando a gente fala que alguém é muito profissional, significa que a pessoa consegue ter uma certa isenção, né? Consegue ter, por um lado, consegue ter, melhor dizendo, a disposição em participar daquilo com saúde, consegue não se misturar, consegue não se colocar lá num lugar onde não devia estar. Então, estar individualmente no seu próprio lugar, ocupar o lugar da sua individualidade consigo mesmo, com a sua família, com seus amigos, com os seus pequenos grupos, eventualmente até com as redes sociais, é um lugar onde a gente consegue muito se colocar profissionalmente, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de ser um profissional muito mais satisfatório, um profissional que tenha isenção, que não precisa chorar toda hora, que não precisa testar ou não precisa se ver sendo respeitado exclusivamente quando impõe aos outros a sua individualidade. Isso é muito incomum e provavelmente isso dura muito pouco, né? Um bom profissional é um profissional que consegue ter essa isenção. Por outro lado, tem vezes em que a gente não cabe num ambiente de trabalho, né? E só essa prática externa, só essa prática de si em outro ambiente é que vai permitir que você entre nos ambientes profissionais, conseguindo fazer o que você foi fazer lá de uma maneira bem feita e com isenção, de maneira que isso sirva, seja útil, gere um conjunto, junto com o trabalho de tantas outras pessoas, um conjunto confortável, um conjunto redondo e que permitem ainda assim que você desenvolva alguma outra coisa. Eu acho que também essa questão da entrada no mercado de trabalho tem uma coisa muito interessante, que é assim, quando a gente, por um lado, vai se relacionando com o mundo, vai trabalhando dentro disso que a gente chama mercado, que não deixa de ser um mundo, um recorte do mundo. E a gente vai se praticando e vai descobrindo coisas com que a gente pode passar a oferecer a este mundo, né? Chega uma hora que você descobre coisas que você faz e que você sabe fazer, e que você faz bem e que podem ser úteis e que podem ser novos negócios e que podem ser novos produtos ou novos objetos, novas maneiras de solucionar, que podem ser novos serviços. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante. Eu acho que quando a gente vive num mundo de tão grandes transformações como esse que a gente está vivendo, existem muitas novas coisas, muitos novos fazeres que até então não estavam em pauta e que nem eram considerados profissões e ainda não são, mas que você começa a perceber que as pessoas precisam. E aí você pode descobrir que você está pronto para ofertar aquilo. E isso só vai ser possível, novamente, se você tiver essa prática de si mesmo e um olhar muito atento para o que está acontecendo no mundo. Um olhar mais de curiosidade, assim, mais de saber como que o mundo é, como que ele está se movimentando, quais são as coisas que estão surgindo, como são as relações entre as pessoas, quais são as novas necessidades que se estabelecem. E a partir dessas novas necessidades, você fala, puxa, eu tenho aqui uma habilidade que é uma coisa útil, uma habilidade que poderia ser interessante e que pode responder
a essa necessidade. Então, eu acho que, dessa maneira, a gente consegue, por um lado, respeitar quem a gente é e fazer essas práticas individuais, que me parece que são motivo de grande alegria e que são motivo de surgimento de uma arte muito autêntica, né? Que, como eu falei antes, ela pode não chegar a um ambiente profissional, ela pode não se estabelecer profissionalmente, você pode não se estabelecer profissionalmente como um artista, mas você tem essa prática de você mesmo, né? Isso, no mínimo, equivale a uma grande terapia, né? Isso, no mínimo, equivale a um cuidado de você com você mesmo, que é mais ou menos assim como cantar no chuveiro, né? Que é mais ou menos como fazer a sua própria comida, fazer a sua jardinagem, fazer coisas que você gosta muito de fazer, que você tem alegria nessa prática. E, às vezes, essa prática vai te levar muito adiante, vai te levar muito além. Lembro muito do Paulo Leminski, que falava uma coisa que eu gosto muito, e que é assim: fazer exatamente o que você quer fazer exatamente o que a gente quer ainda vai nos levar além. E isso é lindo, né? Porque, assim, essa prática de si mesmo é o que você vai vivendo e aprofundando e se descobrindo, encontrando variantes e outras nuances e outras cores, e que uma hora você fala, uau, fiz isso aqui, olha só. E quando você vê, você tem praticamente um trabalho pronto, uma coisa amadurecida, uma opinião amadurecida, enfim, alguma coisa que você pode mostrar para o mundo e falar, olha só o que eu fiz isso. E muitas vezes, nesse momento, você descobre uma coisa que o mundo precisa, né? Ou que pode até não ser uma forma nova, vamos dizer que seja um livro, vamos dizer que seja um texto, como em moldes que já existem, mas que pode ser a sua visão a respeito daquilo, e a sua visão pode estar fazendo falta no mundo. E essa nossa relação objetiva com o mundo, a nossa relação que passa por renda financeira, ela vai passar por muita objetividade. É necessário ter muita objetividade para que isso aconteça, para que qualquer coisa se concretize, mesmo que ela seja a coisa mais subjetiva do mundo, mesmo que ela seja um livro de poesias. Você vai precisar ter uma grande objetividade para fazer um livro de poesia acontecer, por mais subjetiva que seja a natureza de um livro de poesia, né? Você vai ter que passar por uma série de etapas de objetivização para que isso aconteça. Então, a gente deve respeitar os trabalhos objetivos, com todos os seus limites, sejam eles quais forem, né, dentro da nossa condição individual de viver com aquilo, com esses objetivos limitantes, e a nossa convivência com eles será tão mais positiva quanto mais intimista for a nossa vida subjetiva. A gente conseguirá viver tão melhor com o mundo, com as suas solicitações, quanto mais a gente cuidar da gente internamente, quanto mais a gente cuidar da gente dentro dessa pouca objetividade que a vida pede. E a gente vai se tornar um profissional mais eficiente na medida em que a gente tenha essa subjetividade que daí deixa de ser latente e que passa a ser prática e que vai atender às nossas necessidades. O que eu gostaria de esclarecer com tudo isso é que, assim, quando a gente é muito grande, a gente tem esse ser interno muito consciente, muito desenvolvido, a gente não cabe num ambiente de trabalho. E a gente nem deve caber. Por outro lado, a gente não deve se impor aos ambientes de trabalho como um ser subjetivo e que não está sendo chamado lá, né? A gente vai se frustrar com isso e vai causar, não sei, desentendimentos ou desinteresses, ou vai causar alguma chatice, pelo menos, quando você quer, porque quer ser criativo num ambiente onde isso não está sendo solicitado profissionalmente.
é chato também essa coisa ao contrário. Então, a gente deve entender muito bem o que os outros precisam de nós para a gente poder estar em condições de dar essa resposta e de fazer esse atendimento quando isso envolve a nossa prática profissional. E a gente deve preservar o mundo desse nosso incômodo criativo se ele não é praticado pela gente mesmo. E aí, esse começar profissional, seja em que momento da vida for, não importa se é você entrando no mercado aos 18, ou se é você retomando a sua vida profissional ou redirecionando a sua vida profissional em qualquer momento, você vai precisar pensar muito o que os outros precisam de você, o que aquele ambiente precisa de você, tanto quanto pensar o que você tem para oferecer e qual o melhor que você tem para oferecer. Com muita frequência, o seu melhor não vai ser o solicitado, né? Você tem outras coisas que serão pedidas ou desejadas antes do seu melhor. Mas à medida que você vai praticando isso e que você vai entendendo como explicar para aquele mercado de trabalho que você sabe fazer uma certa coisa, que você sabe fazer de um certo jeito, muito provavelmente você vai encontrar um lugar dentro desse mundo profissional que é o lugar que precisa de você, com os talentos que você tem, com os esforços que você faz para que a sua habilidade chegue num nível de materialidade que o mundo precisa. Então, é isso. Era isso que eu queria dizer hoje. Eu queria dizer que entrar no mercado é uma coisa que pode ser muito complexa e que vai envolver sempre muito pensamento, muita decisão, e que vai acontecer de uma maneira muito mais fluida à medida que você é seu próprio amigo e que você tem a sua própria prática. Também queria dizer que muitas vezes, e nesse momento do mundo, está muito oportuno que a gente faça isso, entrar no mercado pode significar uma coisa muito diferente dessa busca por um emprego com uma carteira assinada. Muito provavelmente existem inúmeros talentos que cada um de nós tem, das quais o mundo necessita e que a gente pode oferecer entrando de uma maneira muito pequena, muito individual, muito experimental, muito factível. E que, às vezes, a gente vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Você vai estar trabalhando no lugar, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não deixando nada para trás, não atrasando nenhuma entrega. E, ainda assim, a partir dessa prática de você mesmo, você vai construindo um novo, como que eu posso dizer, um novo equipamento profissional, uma nova maneira de fazer as coisas acontecerem. E você vai, com isso, quase que construindo uma carreira, uma possibilidade de carreira, vamos dizer, uma possibilidade de carreira paralela, e você vai falando, olha, isso aqui eu faço bem, isso aqui eu faço com alegria, isso aqui eu faço com tranquilidade, faço com habilidade, faço rápido, né? Normalmente, quando a gente gosta muito de alguma coisa, às vezes não é rápido, mas é assim, é com leveza, né? Eu faço isso com leveza e, com isso, eu posso vir a conquistar para mim um lugar profissional. Muitas vezes, quando as pessoas são adultas, novas entradas em mercados de trabalho estão mais relacionados com esse formato, com um jeito que você vai andando e que você vai fazendo e que você vai consolidando e vai descobrindo quem precisa daquilo e como, e que você faz aquilo com leveza e com alegria. E isso já é uma espécie de retorno. Então, você consegue se estabelecer profissionalmente com muito mais delicadeza. Acho que delicadeza é uma palavra importante nesse momento, para a gente com a gente mesmo e para a gente com o mundo, que está todo árido aí, todo precisando de um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade. E é isso. Acho que a palavra de hoje é delicadeza na nossa relação com o mundo. Entrar no mercado de trabalho vai ser uma maneira de estabelecer essa relação com o mundo.
O meu nome é Selene Refosco, eu sou artista plástica, essa é a página 2, esse é o programa Conexo, e a semana que vem a gente fala de novo. Muito obrigada. Esse que você acabou de ouvir foi o Conexo de hoje. Nesse programa, a gente fala de iniciativas e de pessoas que tentaram aproximar a vida dos seus próprios desejos. Esse programa vai ao ar nas noites de quarta-feira, através da geradora de conteúdo Página 2, e você pode ouvi-lo a qualquer momento através da radiopagina2.com.br, do Facebook /Rádio Página 2, do canal do YouTube Rádio Página 2, ou do TuneIn Radio ou da Radiosnet. Eu sou Selene Refosco e você me encontra no Instagram /Selene Refosco ou do meu canal ou do meu site selenirefosco.com.br.